Padre Paulo, como é que se diz em italiano? Arrivederci? Não, arrivederci é até logo, né? Para ir embora. É para ir embora, né? Para chegar, como é que é? Olha, por incrível que pareça, os italianos informalmente dizem tchau. Tchau. Para nós tá é despedida, né? Os italianos dizem Então, tchau para chegar. Lá. Então, é uma alegria, Padre Paulo, recebê-lo aqui. Estamos aqui. Então, Buonasera, Padre Paulo, a tutti. já lhe apresentei no programa passado, o Padre Paulo esteve aqui, muita gente já o conhece, passamos uma tarde hoje em reuniões, conversando muito, estamos programando algumas coisas aí em conjunto, se Deus quiser. Padre Paulo, vamos então começar. Eu gostaria que o senhor mostrasse o que é o código, até mostrar o livro, né? Sim. Esse que está na mão do Padre Paulo é português e latim, né? Exato, é. A Edições Loyola publicou um tamanho menor só em português. E até na internet pode achar, né, Padre? Sim, exato. O Código de Direito Canônico, ele é, digamos, uma realidade recente, razoavelmente recente dentro da Igreja, porque é a compilação de uma coisa tão antiga quanto a Igreja, ou seja, o direito canônico. O direito canônico não é o código é a sistematização das leis, num todo. Então, quem estuda direito sabe o que é isso, né? Código é um conjunto de leis colocadas de forma sistemática. Agora, essas leis, de onde elas vêm? A Igreja tem leis? Como é isso? Bom, a Igreja tem leis, primeiro, porque Jesus deixou leis. Existem dois tipos de leis deixadas por Jesus. As leis que provêm do próprio direito natural, que vem desde a criação. Jesus não aboliu essas leis, né? Então, essas leis continuam valendo, os 10 mandamentos, né? Todo o princípio da moralidade, aquilo que é pecado, que não é pecado. Estas leis da moralidade, que vem do direito natural, da própria natureza humana, não estão aqui no Código. Não precisa, né? Isso daí é uma questão de moral, né? Então, se você quiser saber a respeito destas leis morais, você deve ir ao Catecismo da Igreja Católica. Agora, existem leis que são de uma outra realidade. A gente costuma dizer que é a parte sacramental. Sacramento no sentido específico dos 7 sacramentos, mas também da própria constituição da Igreja, que é o Sacramento Universal de Salvação. Então, é a parte, né, vamos usar uma linguagem técnica, eu explico, da economia sacramental. Ou seja, o que é economia sacramental? É tudo aquilo que Deus fez para nos salvar através dos sacramentos que Ele deixou. O sacramento maior, que é a Igreja, Sacramento Universal de Salvação, e os 7 sacramentos, especificamente. É claro que a palavra sacramento aqui não é usada do mesmo jeito para os 7 sacramentos e para a Igreja. Mas, para você entender, Jesus deixou meios de salvação que foram instituídos por Ele. Foi uma invenção de Nosso Senhor. Não existiam antes. Isso não existia antes. Igreja, não é? É uma realidade que Nosso Senhor implantou no mundo. Já havia antes o povo de Deus, mas o povo de Deus foi totalmente reformado por Cristo. Como que funciona agora o povo de Deus? Não é mais por herança genética, herança de sangue, mas pela fé. Então, é interessante a gente ver isso. As pessoas dizem, mas padre, essa história de direito canônico, isso aí já é um princípio pecaminoso dentro da Igreja. É uma acusação séria que os protestantes fazem ao direito canônico, né? Existe um antigo canonista do final do século XIX, início do século XX, protestante luterano, chamado Rudolf Sohn, que faz essa acusação, que inclusive foi retomada por Leonardo Boff no seu livro Igreja, Carisma e Poder. Ou seja, igreja do poder, da instituição, é uma coisa horrível, é uma coisa abominável, que deve ser evitada, porque é a igreja do carisma, do espírito, da liberdade. Então, a essência da igreja seria incompatível com o direito canônico. Mas se você for pensar bem, isso não é verdade. Isto é uma falsidade, isso é um erro. Até os meus amigos evangélicos que estão assistindo esse programa podem concordar comigo no seguinte: pense bem por que é que existem leis dentro da igreja. Quando eu ouço o Evangelho, essa palavra de Cristo,
quando é aceita pela fé, me vincula. Não é isso? Eu acabei de aceitar Cristo como meu Salvador. Dali para frente, o que Jesus deixou nesse mundo me vincula. Isso é um vínculo. Ora, vínculo é uma realidade que é estudada por uma ciência chamada direito. Torna-se lei. Quando você está vinculado por um compromisso, então você tem obrigações. Você vai dizer, mas e o evangelho da liberdade, como é que fica? Bom, a liberdade quer dizer o seguinte, você escolhe Jesus Cristo como Senhor, quando você se comporta como servo livremente dele, servo de amor, você o escolhe como Senhor, então você está vinculado a ele e se torna livre, mas é uma liberdade que se manifesta pelo vínculo. Então quer dizer o seguinte, vamos dizer bem claro, todo católico compreende isso e até os evangélicos protestantes vão ficar de acordo. Jesus deixou uma herança. Nós cremos nessa herança. Portanto, estamos vinculados e somos obrigados a proteger essa herança até mesmo com o derramamento do nosso próprio sangue. Nós precisamos manter o que Jesus deixou. Isso é um vínculo. A igreja põe leis para proteger esse depósito da fé, essa riqueza dos sacramentos. Então, por exemplo, agora vou dar um exemplo que os católicos vão entender bem. Um padre recebe da igreja um poder. Por exemplo, o poder de consagrar a Eucaristia. Mas a igreja entrega esse poder ao padre sem colocar limites nele? Não. Existe o direito canônico que diz ao padre como é que ele deve, então, celebrar a Santa Missa, pelo menos na sua parte essencial. E existe uma outra parte do direito canônico, uma especialização do direito canônico chamada direito litúrgico, que também é parte do direito canônico, não está no código, mas está nos livros litúrgicos, mas é direito. Ou seja, as rubricas que estão nos livros litúrgicos, aquilo lá é lei. Tem padre que acha que aquilo é um conselho, é uma sugestão, se quiser faz assim, senão você faz do seu jeito mesmo. Não, aquilo é lei. Só o Papa pode mudar, né? Exato. Então, você tem que celebrar daquele jeito. E por que a igreja faz isso? Para proteger os sacramentos do alvitre, do arbítrio dos padres. Você dá um poder, mas você tem que limitar esse poder, senão o sujeito vira um déspota. Aí ele pega o sacramento e vira pelo avesso. Os fiéis têm o direito, o Código de Direito Canônico diz isso, por exemplo, que os fiéis católicos, parte nos direitos fundamentais dos fiéis, os fiéis católicos têm o direito de receber os sacramentos do jeito que a liturgia da igreja instituiu. Então, um padre que celebra a missa do jeito dele está pisoteando o direito que os fiéis têm de receber o sacramento da igreja, e não o sacramento do padre fulano. Né? Eu, muitas vezes, celebrando missa lá em Cuiabá, as pessoas vêm no final da missa dizer assim, ai, Padre Paulo, a sua missa é linda. Eu digo, é a missa do missal, não é minha. É a missa que está no missal. Se você gostou, parabéns para a liturgia da igreja. Não tem a missa do Padre Paulo. Não deveria haver diferença de missa entre os padres. Por quê? Celebrar a missa é muito simples. Você lê o que está no preto, faz o que está no vermelho, pronto. Está aí. É o direito litúrgico. Então o padre obedece. Não é? O padre obedece. Então, vejam, a igreja colocou essas leis para proteger o patrimônio que Deus deixou. Patrimônio sacramental, patrimônio dos direitos e deveres dos fiéis. Quais são os meus direitos como fiel da igreja? Eu só tenho direito de calar a boca e obedecer? Não. Não. Eu tenho direito de receber de um padre, por exemplo, a pregação do evangelho, e isso está aqui no código. Eu tenho que receber a pregação do evangelho da igreja e não da ideia da cabeça dele. Se um fiel se um padre faz uma pregação que não é a doutrina da igreja, o direito dos fiéis está sendo violado. É importante saberem disso. Os fiéis precisam saber que o padre
não é um déspota. Por exemplo, existem leis aqui no Código de Direito Canônico que vinculam o Papa e que o Papa não pode mudar. Nem o Papa pode mudar certas coisas. Ele pode mudar o fraseado, entendeu? Ele pode mudar, mas existem coisas que estão aqui dentro que são de direito divino. Foram feitas por um legislador que está acima do Papa, chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o Papa não pode mudar a igreja pelo avesso. Não é?